Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem crítica de um criptoativo diferente, a XDC Network. É um projeto que meio que ignora o investidor comum para mirar num alvo muito, mas muito maior, os bancos. Vamos descobrir juntos se essa é uma aposta visionária ou uma bela de uma armadilha. Olha só, a ideia central da XDC vai totalmente na contramão do que a gente vê por aí. Esquece aquela loucura de DeFi, super especulativo, esquece moeda meme, o foco aqui é outro. É se plugar em mercados que movimentam trilhões de dólares como financiamento de comércio global e ser a grande plataforma para tokenizar ativos do mundo real, os famosos RWAs. E é aqui que mora o grande dilema, o conflito da história toda. De um lado, a gente tem uma visão com potencial sério, trilionário. Do outro lado, uma plataforma que, na prática, quase ninguém usa. A pergunta que fica é: estamos olhando para uma tacada de gênio, uma aposta que vai mudar o jogo, ou para uma ghost chain, uma cidade fantasma, sabe? Uma infraestrutura toda pronta, mas sem ninguém morando nela? Ok, vamos começar pelo lado bom da história, pela promessa. Vamos entender por que essa tese institucional da XDC chamou tanta atenção a ponto de atrair gigantes do mercado financeiro tradicional. Antes de mais nada, um conceito rapidinho que é a chave de tudo: RWA. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é pegar um ativo do mundo real. Pensa num imóvel, numa dívida de uma grande empresa, até em commodities, e criar um representante digital para ele na blockchain. É transformar algo físico ou financeiro num token. Essa ideia é o coração da estratégia da XDC. E aqui a gente vê que o plano é muito bem definido, é um foco quase cirúrgico. A XDC não está tentando ser um novo Ethereum, nada disso. O alvo são nichos específicos e de altíssimo valor. Coisas como digitalizar o comércio global, agilizar pagamentos internacionais usando o padrão ISO 20022, que é tipo a língua que os bancos falam, e, claro, se tornar a principal rede para os RWS. E olha, isso aqui não é só uma ideia no papel, não. A rede já movimentou mais de 700 milhões de dólares em ativos do mundo real que foram tokenizados. Tá, tudo bem, perto do potencial do mercado é um começo, mas já é uma prova real, concreta, de que a estratégia está começando a sair do PowerPoint e a ganhar alguma atração no mundo de verdade. E essa atração vem acompanhada de parceiros de peso. A integração com a USDC, que é da Circle, a parceria com a Archex, uma exchange toda regulada, e projetos enormes como o da Vert Capital. Tudo isso dá muita credibilidade. Reforça a ideia de que a XDC está construindo infraestrutura financeira de verdade e não só mais uma criptomoeda no meio de tantas outras. Certo, a promessa é realmente poderosa. Mas, para uma análise séria, a gente precisa sempre olhar o outro lado da moeda. E agora é a hora de encarar a realidade nua e crua da rede, olhando para os dados on-chain. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, aquela que todo investidor tem que se fazer. Se a ideia é tão boa, se a promessa é tão grande, por que o uso real ainda não decolou? Cadê as pessoas, as empresas usando isso de fato? E aqui, bom, aqui o primeiro alarme soa bem alto. Uma média de apenas 40 mil usuários ativos. Gente, para uma rede que vale centenas de milhões de dólares no mercado, esse número é baixíssimo. Ele praticamente grita que, apesar da visão grandiosa, a adoção real ainda está engateando, para ser otimista. Agora, o ponto que talvez seja o mais preocupante de todos, a receita. Em 3 anos, a rede inteira gerou menos de $19 mil em taxas. Isso é praticamente zero. Existe um abismo, uma desconexão brutal entre o valor de mercado do projeto e a sua capacidade de gerar dinheiro, que no fim do dia é o que sustenta qualquer coisa a longo prazo. E o mercado, claro, parece estar sentindo esse cheiro de falta de adoção. O preço do ativo desabou mais de 58% no último ano e mais de 80% desde o seu pico histórico. Isso mostra uma baita falta de confiança dos investidores na tese, pelo menos por enquanto. E tudo isso junto nos leva de volta àquele risco que a gente falou, o de se tornar uma ghost chain, uma corrente fantasma. A tecnologia está lá, a infraestrutura está de pé, prontinha para ser usada, mas os clientes, o volume, o dinheiro, simplesmente não aparecem. É um risco clássico de projetos que focam no mundo corporativo. Então, como é que a gente coloca na balança uma promessa tão poderosa contra uma realidade tão dura? Vamos agora estruturar essa análise de risco versus retorno.
Este quadro aqui resume tudo de forma bem clara. De um lado, os pontos fortes, uma narrativa excelente, parcerias de verdade, uma tecnologia que funciona bem e um foco único. Do outro lado, os pontos fracos que são bem gritantes, a adoção baixíssima, a receita que não existe e um preço que só caiu. O contraste é bem nítido, né? Isso tudo nos leva a dois caminhos, dois futuros bem extremos. No cenário otimista, se essa tese de RWA realmente explodir, os retornos podem ser absurdos, coisa de 10, 20, 30 vezes o valor. Já no cenário pessimista, os bancos e as instituições simplesmente escolhem outra solução e o projeto vira poeira, se torna irrelevante. É uma aposta de altíssimo risco com dois resultados possíveis, ou dá muito certo ou dá muito errado. Ok, vamos amarrar todas essas pontas agora num veredito final e pensar numa estratégia para quem, mesmo assim, considera investir nesse ativo. E essa frase, para mim, resume perfeitamente o dilema da XDC. A história que eles contam, a narrativa, é nota 10, excelente. Mas a execução, a prova de que essa história pode virar realidade, essa parte ainda está bem fraca, ainda está devendo. Diante de tudo isso, a classificação é bem clara. XDC é um ativo de altíssimo risco, mas, ao mesmo tempo, de altíssimo potencial. Não tem meio termo aqui. Definitivamente não é uma aposta para quem gosta de segurança. E por ser assim, esse ativo não é para qualquer perfil. É para quem? Para quem pensa muito a longo prazo, coisa de 3 a 7 anos, para quem realmente acredita que essa onda de RWA vai ser gigantesca. E o mais importante de tudo, para quem tem uma tolerância muito, mas muito alta ao risco e à volatilidade. Então, para quem se encaixa nesse perfil, qual seria a abordagem mais inteligente? É tratar a XDC como se fosse um investimento de venture capital, de capital de risco. O que isso quer dizer? Quer dizer alocar uma fatia bem pequena do portfólio, algo entre 1% e 5% no máximo. É entender que o risco de perder tudo existe, mas que o potencial de ganho, se der certo, é gigantesco. E a gente termina com a pergunta que vai definir o futuro da XDC. Será que a rede vai conseguir finalmente fechar essa lacuna enorme entre a sua visão super ambiciosa e a dura realidade da falta de adoção? Bom, só o tempo vai poder responder.